Queridos irmãos e irmãs que nos acompanham pelas nossas mídias sociais e também pela Rádio Cruz de Malta. Acabamos de ouvir um texto do Evangelho segundo São João, texto longo, né? A narrativa da ressurreição de Lázaro. A ressurreição de Lázaro é o 7º sinal do Evangelho de São João. São João mostra Jesus realizando 7 sinais, né, ao longo da sua trajetória, do seu ministério. E a ressurreição de Lázaro é o sinal da vida, né? E é um sinal muito importante, porque tem alguns elementos aqui que nos ajudam a entender a nossa vida e a nossa morte. Interessante, Betânia, né, um lugar não muito distante de Jerusalém, 3 quilômetros, era a casa de retiros de Jesus. Quando Jesus queria descansar, quando Jesus queria refazer suas forças, é para lá que ele ia. Encontrava-se aí com esses 3 irmãos, Marta, Maria e Lázaro. Uma casa que já é conhecida de todos nós, porque em outro episódio Jesus está aí na casa das irmãs, Marta e Maria. Marta está preocupada com os afazeres da casa, com o que vamos dar de comer a esse povo, porque acolher Jesus não significa acolher apenas uma pessoa, significa acolher-os com Jesus, porque Jesus nunca andava só. E aqui está algo importante que eu gostaria de chamar a nossa atenção. Aqueles que caminham com Jesus nunca estão sozinhos, né? Nós que caminhamos com Jesus, a gente caminha em bando, né? Nós caminhamos sempre em grupo. Se tem alguém que está em nome de Jesus sozinho por aí, desconfie. Jesus, quando enviou os discípulos, enviou de 2 em 2. Ele não mandou ninguém sozinho fazer nada. Então tem que tomar muito cuidado, porque tem muita gente dizendo que é de Jesus, mas não tem ninguém do lado dele. Então é para desconfiar. Desconfie mesmo, o padre está falando sério. Tem muita gente que fala em nome de Jesus, mas fala sozinho. Está sozinho. Não tem ninguém do seu lado. Isso é preocupante, porque Jesus sempre está acompanhado. E aí essa casa, que é uma casa de pobre, de gente pobre, mas de gente muito acolhedora. E essas irmãs são amigas de Jesus, junto com Lázaro, que também era amigo de Jesus. E as irmãs mandam um recado para Jesus. Olha, aquele que tu amas, Lázaro, está muito doente. E aí Jesus espera, né? Jesus espera. Aqui é algo interessante para nós entendermos também. Muitas vezes nós, quando precisamos de alguma coisa, queremos muito uma coisa e levamos isso na oração. Às vezes nós queremos que a coisa se desenrole o mais rápido possível. E Deus espera. Deus nos pede paciência. Nem sempre aquilo que eu quero agora, eu vou ter agora. E talvez eu nunca terei. Quantos pedidos de oração nós já fizemos e não fomos atendidos? E eu costumo dizer que quando Deus não nos atende na nossa oração, é para pensarmos muito bem, porque muitas vezes o que nós pedimos nem sempre é o que nós precisamos de fato. Às vezes o que nós queremos não nos fará bem. Muitas vezes nós pedimos coisas que não nos fazem bem. A gente acha que vai ficar bem pedindo aquilo, mas no fundo não vai. E talvez por isso Deus espera, para que nós entendamos que aquilo talvez não seja tão necessário. Muito bem, Jesus recebe a notícia, Lázaro não está bem, está doente, mas ele continua fazendo mais algumas coisas até que ele vai até a casa de Marta e Maria. É interessante porque Jesus não entra no povoado de Marta e Maria, não entra em Betânia, e Maria vai até Jesus. E aqui chama atenção também para essas personagens, né? Maria, Marta e Lázaro. Maria, Marta e Lázaro, eles nos lembram a comunidade de fé, a comunidade que tem suas dificuldades, que tem seus limites, mas que também tem seus talentos. Se nós olharmos para essa família de Betânia, nós percebemos aí alguns elementos da vida em comunidade, né? Uma casa pobre, mas muito acolhedora, uma casa que reza, mas uma casa também que trabalha, né? As 2 irmãs aí são os símbolos
dos dois tipos de pessoas, ou dois tipos dois modos de ser igreja, né? Uma igreja mais ativa, mas também uma igreja mais contemplativa, né? Marta representa a igreja mais ativa, aquela que está mais preocupada com o que tem que ser feito, o que precisa ser feito. Maria, aquela que está preocupada, muito mais preocupada com o anúncio, com a escuta. As duas se complementam, não é que estejam, uma está errada e outra está certa, não. Jesus disse para Marta, quando ela veio interrogá-lo, mas aí, tu não está vendo que a minha irmã está aí sentada sem fazer nada e eu estou aqui atrapalhada com tanta coisa para fazer, não te incomoda? E Jesus diz, ela escolheu a melhor parte, né? Mas não quer dizer que a outra parte também não seja boa e não seja necessária. Então, essa comunidade, essa família representa uma comunidade que reza, mas que também trabalha, que vive e que sofre, e que tem suas mazelas, suas dificuldades. Acabaram de perder um irmão. E aí aparece também alguns outros personagens, né? Diz o texto, alguns judeus vieram para a casa de Marta e Maria para consolá-las. Interessante. É importante prestarmos atenção nos detalhes que São João nos dá no Evangelho de hoje. Quando nós deixarmos de nos afetarmos pela dor do outro, a coisa começa a ficar difícil para o nosso lado. Se nós não nos solidarizamos com a dor alheia, nós estamos pecando, meus irmãos. E aqui está mais um elemento que a gente precisa chamar a atenção do Evangelho de hoje. Nós precisamos muito nos solidarizarmos com a dor alheia, com a dor do outro, com o sofrimento do outro, com a dificuldade do outro. E solidarizar com a dor do outro, com a dor do próximo, não é só ficar sabendo que o outro está sofrendo, né? Porque hoje em dia a gente tem essa necessidade, né? Eu noto aqui, por exemplo, em Lauro Miller, quando morre alguém, a gente toca o sino. Nós tocamos o sino sempre que a família vem e nos pede, né? Porque às vezes morrem pessoas que não são católicos ou que não têm fé nenhuma em nada, nem ninguém. Mas se a família vem até aqui, padre, faleceu fulano, pode anunciar, tocamos o sino. E aí a gente nota, né? Quantidade de gente que manda mensagem para o padre ou para os ministros de Ezequias ou para a Pastoral da Esperança. Quem morreu? Quem morreu? A gente quer ficar sabendo, mas às vezes, muitas vezes, querer saber simplesmente por querer saber, para estar informado quem é que morreu na comunidade. Mas não para nos solidarizarmos com aquela família e não para irmos até lá, para sermos um consolo, para chorar juntos, se for o caso, né? Ou para dar uma palavra de ânimo, de esperança. É interessante nós pensarmos sobre isso, porque muitas vezes nós estamos muito mais preocupados com a notícia do que propriamente com aquele que está sofrendo. Nós vivemos numa época muito difícil, não só por causa do coronavírus, mas a gente está vendo aí agora pessoas que já estão perdendo emprego, famílias que estão sem condições de vida digna, famílias, aqui no nosso município nós temos famílias que são assistidas com cesta básica, porque o que ganha não dá para viver com dignidade, e muitas vezes nós não nos solidarizamos com essas vidas, nós não somos afetados por esta dor. Então aqui o texto nos mostra que é importante que nós nos solidarizemos com estas pessoas que sofrem. Volto a repetir, o dia que nós não nos deixarmos afetar pela dor do outro, nós de fato esquecemos quem nós somos. Porque se nós não nos reconhecemos no sofrimento alheio, nós estamos esquecendo que nós somos filhos de Deus. E aí, Jesus estando aí, Marta vem, e a primeira coisa que Marta diz para Jesus, ai Senhor, se estivesse estado aqui, nosso irmão não teria morrido. Ou seja, um lamento porque Jesus não fez aquilo que ele poderia ter feito. Ontem à noite até falei aqui de passado, presente e futuro, né? É isso. Às vezes na nossa oração nós nos lamentamos por algo que não aconteceu. Nós
reclamamos com Deus, a nossa oração é um eterno lamento, porque Deus não cumpriu aquilo que eu queria que Ele cumprisse. E aí nós perdemos a oportunidade, nós perdemos a chance de deixar Deus agir no presente. O passado não importa. Não importa o que não aconteceu no passado ou o que aconteceu no passado. O importante é o agora, meus irmãos. É o que nós cremos no momento, não no que nós criamos ontem, né? Acreditávamos ontem, mas aquilo que nós cremos agora, neste momento. E é isso que Jesus chama a atenção de Marta, né? E aí quando Marta diz, Senhor, se estivesse estado aqui, nosso irmão não teria morrido. Jesus diz para ela, mas o teu irmão vai ressuscitar, né? Ele ressuscitará. Aí ela faz o quê? Ela diz, eu sei, eu acredito, porque Marta, apesar de ser essa figura que está preocupada em fazer coisas, ela também escuta Jesus. E ela já tinha escutado Jesus falar da ressurreição, né? E aí Marta diz, eu sei que ele vai ressuscitar lá no último dia. E aí Jesus diz, não, Marta, né? Eu sou. Jesus não diz eu era, ou eu fui, ou eu serei a ressurreição. Jesus está dizendo eu sou. Ele está falando no presente. Eu sou a ressurreição e a vida. Agora eu sou a ressurreição. Nós estamos aqui, meus irmãos, celebrando essa Eucaristia. Muitos de vocês não vão poder receber Jesus no sacramento da comunhão, mas muitos de vocês vão fazer comunhão espiritual daqui a pouco. O que significa estar em comunhão com Jesus? Significa crer que Ele é a ressurreição e Ele é a vida. Ele é o único que pode mudar a nossa situação. Ele é o único que pode nos dar a vida eterna, hoje e amanhã. Agora nós precisamos acreditar nisso. Além de Marta, aparece também a figura de Maria, né? Interessante porque depois que Marta ouve isso de Jesus, ela vai em casa buscar a irmã. Olha, o mestre está aí, quer te ver. Só que Jesus, ele não entra na casa. Porque a casa de Marta e Maria agora é uma casa de lamentação. É uma casa de choro, né? É uma casa de depressão. Ou seja, Maria está em casa sentada, diz o texto, chorando, se lamentando porque o irmão partiu, porque o irmão morreu. Jesus não entra aí. Nesse momento, Jesus fica fora, mas Marta é a primeira que sai e depois ela volta para buscar a irmã. Olha, interessante, né? Muitas vezes nós temos que ser Marta, nós temos que ir lá buscar os nossos irmãos que estão sofrendo, chorando, murmurando pelas dificuldades da vida, para que eles encontrem a verdadeira vida, a ressurreição e a vida. Então, meus irmãos, a liturgia de hoje nos convida a lançarmos um olhar sobre esse texto para aprendermos que nós somos comunidade dos discípulos de Jesus. Nós precisamos nos solidarizarmos com os que sofrem e nós temos que crer na ressurreição e na vida. Mesmo que estejamos num momento difícil, e parece que está difícil para muitos acreditarem, eu tenho escutado muito, né? Ai, padre, vai morrer muita gente. Ai, padre, vai acontecer muita desgraça. Ai, padre... E aí nós ficamos imaginando o que será e esquecemos que o amanhã depende do hoje. O amanhã não depende do ontem, depende do agora, né? Nós teremos um futuro melhor se começarmos a melhorar o presente. E esse presente, ele tem que ser vivenciado com solidariedade, ele tem que ser vivenciado com esperança e ele tem que ser vivenciado com muita fé. E aí o convite que eu faço ao final dessa reflexão é: meus irmãos e minhas irmãs, tenhamos mais fé em Deus, confiemos mais na sua palavra, confiemos mais no seu amor, confiemos mais no seu poder. Nós confiamos em tantas coisas que não nos dão garantia de nada. E esquecemos de confiar naquele que era, que é e que será. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo.